acessórios ali. A partir desse seio linfático subcapsular, ela pode alcançar diretamente o íleo, né? E assim a linfa atravessaria o linfonodo sem passar pela depuração realizada pelas células de defesa. Então, o linfonodo ele tem essa possibilidade de falha, né? Do que concerne a sua atividade primária, que é a filtração da linfa. Então é assim que os patógenos eles conseguem superar esse tipo de barreira, né? É assim também que ocorre migração de células neoplásicas para além do linfonodo regional pela via linfática. Tem essa possibilidade também. Aqui a fotomicrografia do linfonodo. Aqui está a cápsula. Aqui próximo à cápsula a gente observa vasos linfáticos aferentes que ingressam o linfonodo a partir da cápsula. Aqui temos o seio linfático subcapsular e essas células que marcheiam aqui do seio linfático subcapsular formam a camada do manto, que é uma região do linfonodo que é timo-dependente. Aqui no córtex a gente observa o tecido linfático organizado predominantemente em nódulos linfáticos. E existem dois tipos de nódulo linfático. O senhor sabe, senhor Silva, quais são os dois tipos de nódulo linfático? Boa tarde, a princípio. Boa tarde. Não sei. Olha só como é difícil. Existe o nódulo linfático primário e secundário. Acomode-se. Fique à vontade. Obrigado. O nódulo linfático primário é esse aqui, ó. Que é o nódulo linfático primário. É uma estrutura menor, né, de celularidade homogênea. Vocês estão vendo não? A estrutura redonda aqui? Ei? A luz está na frente? Então você se mexe assim, ó. Depois eu mostro. Existe o nódulo linfático secundário. Foi buscar a colega. Pois, ela dormiu no corredor. Você estava dormindo no corredor. Tem que ligar o despertador, né? O nódulo linfático primário ele progride para originar nódulo linfático secundário. Está vendo aí o secundário? Isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vocês conseguem ver isso ou não? O nódulo linfático secundário ele tem duas partes. Tem a região central, que a gente chama de centro germinativo, essa parte mais clarinha. E tem essa parte mais escura e periférica, tem mais células aqui. E a coroa externa. Então, todo nódulo linfático tem essas duas partes, centro germinativo e coroa externa. Aí aqui ó, a gente tem uma região onde as células estão organizadas não mais em nódulos, mas em cordões. É a região paracortical. Essa região paracortical também é timo-dependente. Aqui ó. Logo subjacente aos nódulos. E tem essa região paracortical, ou zona paracortical. Tem a zona cortical, tem a zona paracortical e tem essa parte aqui com menos células, que é a medula. Eu já tentei ligar e ele hoje está fora.
pegar quando a aula acabar. Faz favor aí. Aqui na medula, a gente tem células também organizadas em cordões. Tá vendo essa fileirinha de célula aqui, ó? Isso é um cordão linfático medular. Lá na região subcortical, a gente também tem cordões linfáticos paracorticais. Entre um cordão e outro, tem espaços, né? Ocupados pela linfa, que são os seios linfáticos medulares. É fácil, não é? E o que é que tem de difícil aí? As células organizadas em cordões. Na medula, o quê? Cordões. Não, mas você falou que não, depois. Entre um cordão e outro, tem seios linfáticos medulares. Então, essa é a organização típica do linfonodo da maioria dos animais. A exceção é o linfonodo dos suínos, cuja organização do parênquima é contrária à organização típica dos outros animais, ou seja, ao invés de um córtex periférico e uma medula central, no linfonodo do suíno nós temos uma medula periférica, que é a cápsula da medula periférica, e o córtex é central. Vai, 26 graus tá bom, né? Valeu, 26 graus. A temperatura razoável. Quanto? 16? É. 16, que aqui só tem imigrantes do Canadá. Você tá dando certeza. Olha só o linfonodo suíno, ó. O córtex é central, vendo aqui ó, o nódulo linfático do córtex, centro germinativo e coroa externa. Só que ao invés de estar na região periférica, está na região central. A região subcortical está aqui, ó, entre o córtex e a medula. Só que aqui a palavra subcortical ela está mal empregada, né? Então a nomenclatura adequada aqui é zona paracortical, já que ela é externa ao córtex. Essa configuração, essa organização tecidual, né, que na realidade não altera o fluxo da linfa, a linfa continua migrando do córtex em direção à medula, porque o vaso linfático aferente ele penetra a cápsula e adentra o parênquima até desembocar no córtex. Então, o fluxo da linfa ele passa a ser centrífugo, né, no linfonodo do suíno, mas percorrendo a mesma sequência do córtex, região paracortical e medula. Isso faz com que aquela falha, aquela possível falha, né, no fluxo da linfa no linfonodo comum, ela deixa de acontecer aqui no linfonodo suíno. Do ponto de vista funcional, o linfonodo dos suínos ele pode ser considerado mais eficaz na filtragem da linfa do que o linfonodo convencional. Como é que está isso na mão? O baço é o principal filtro para o sangue. É também o maior órgão linfático, né? O maior tecido linfático agregado forma o baço. Muito embora que o baço não seja um órgão indispensável à vida, né? Não à toa,
vários pacientes passam pelo procedimento de esplenectomia, que é a remoção completa do baço, né? E ainda assim permanece vivendo relativamente dentro da normalidade, porque as funções esplênicas elas passam a ser executadas por outros órgãos, principalmente pelo fígado. O baço é o filtro para o sangue, é um órgão que se forma no caminho de vasos sanguíneos, da mesma maneira que o linfonodo se origina no caminho de vasos linfáticos. O órgão é envolto por uma cápsula esplênica. Esse prefixo esplênico é utilizado a tudo que remete ao baço. E a cápsula esplênica é formada por tecido conjuntivo denso e regular e também tem feixe de fibra muscular lisa. Essa fibra muscular lisa contrai o parênquima do baço. Esse mecanismo de contração esplênica é importante, principalmente nos animais que têm baço sinusal. É o cão, os canídeos, os equídeos e os suídeos. O que é que significa esse baço sinusal? É um tipo de baço que represa uma grande quantidade de tecido sanguíneo no parênquima, de hemácias. E essas hemácias, represadas no baço, elas significam uma reserva estratégica que possibilita a esses animais um aporte maior na capacidade de carregar oxigênio. E quem transporta oxigênio é principalmente o eritrócito, quando o oxigênio se libera no corpo. Então, esses animais eles têm essa reserva, né? Que habilita a ter uma capacidade maior de transporte de oxigênio. Isso torna essas espécies, né, mais resistentes à atividade física contínua, né? Para que isso fique claro, basta a gente fazer um estudo observacional simples do comportamento do cão e do gato. Se a gente comparar, por exemplo, salvaguardadas as devidas proporções, né? Um gato e um cão do mesmo tamanho, para eliminar esse problema. Quem é mais rápido? O gato, né? O gato é um animal muito ágil, bem mais ágil que os cães de modo geral. Mas se for, por exemplo, então daqui para o final da parede, né? Vou apostar uma corrida no bicho e o gato, cada um com 3 quilos. Provavelmente o gato vai ganhar, vai chegar do outro lado primeiro. Mas se for, por exemplo, para sair correndo daqui até a entrada da cidade ali, com Jesus, quem será que chega primeiro? O cachorro, né? E nem precisa ser um animal atlético, né? Qualquer vira-lata caramelo que tem lá de se movimentar, primeiramente ele sai galopando daqui para a cidade e chega lá sem nenhuma grande dificuldade. Já o gato, ele começa a correr daqui, quando chegar lá na guarita, na saída do campo, ele já cai morto no chão. Não aguenta mais, né? Então o gato é um velocista de curta distância. E o cão é como se fosse aquele maratonista, né? Que corre vários quilômetros seguidos. Então existem várias medidas adaptativas que levam a essas características. A gente já falou, por exemplo, do tipo de fibra muscular estriada esquelética que cada animal desse possui, né? A fibra tipo 1, a fibra tipo 2, A e B, né? Tem essas diferenças aí, o que concerne a reserva de oxigênio,
mioclorina, mitocôndrias. Outra condição, que também é diferente, é a capacidade do vaso de represar esses eritrócitos como uma reserva. E o galo, o cavalo e os suínos têm essa capacidade aí. Então, quando o animal está em exercícios estimulantes de longo prazo, né, ocorre contração dessa fibra muscular lisa, empurrando os eritrócitos para a grande circulação, e quanto mais células o animal possui, maior a capacidade de transportar oxigênio. Então, esse é o vaso sinusal. O vaso também tem o hilo, né, a parte desse hilo que entra e sai em vasos sanguíneos, né? Inervação também. Vasos linfáticos. Qual é a artéria que chega no vaso a partir do hilo? A artéria esplênica. E qual que é a veia que sai do hilo? Veia esplênica. E para onde ela vai a partir daí? Hã? Não, a veia. A artéria entra no vaso e se ramifica. A veia sai do vaso e vai para o outro. Já disse esse lugar incontáveis vezes aí. Veia a porta. A veia diz assim, mais uma vez, a veia a porta, treina todos os órgãos ímpares, exceto o próprio fígado. É para onde ela vai. Foi naquela aula. Naquela aula lá, eu estava inclusive com essa mesma roupa, que era o dia ímpar, e hoje é o dia dessa roupa. O parênquima esplênico é dividido em duas grandes áreas: polpa branca e polpa vermelha. Separando a polpa branca da polpa vermelha, nós temos uma particularidade que é a zona marginal. O que é a polpa branca? A polpa branca é formada por dois componentes. Pelos nódulos esplênicos e pela bainha linfática perarterial. O que é que acontece? Hoje eu estou afim de desenhar. Vocês gostam de desenhar? Não. Hoje eu vou desenhar. Se você quiser copiar, bem. Se não... Você já viu o baço lá na anatomia? Que formato tem o baço? É assim, né? Que formato é esse? Lá no psicotécnico. Um formato alongado, né? Achatado, de bordas arredondados. Lá pelo hilo entra a artéria esplênica, que é um dos ramos do tronco celíaco, né? Quando chega aqui, no hilo, a artéria esplênica, ela passa a ser revestida externamente por uma trabécula, que parte da cápsula. Aí essa artéria, dentro da trabécula, ela passa a ser chamada de artéria trabecular.
vou escrever trabecular agora e me lembrei de uma pessoa lá na prova que foi identificar uma célula, aí escreveu assim: Você nem conta do trabalho. adipósito. Eu fiquei com uma vontade grande de pôr zero nessa pessoa, mas eu escrevi lá depósito com C, na esperança de que ela fosse ver a prova e corrigisse, né? Na cabeça dela, recalculasse isso daí. Mas eu fui ontem à tarde para a secretaria, levei as provas e um total de 0 pessoas apareceram. Eu esperei até 2 horas você não vai dizer vai maratona. Aí depois eu vou tirar 3h29 você não vai. Mas começava 2 horas, né? Eu cheguei lá 2 horas. Terminar às 6h30, você saiu adiantado. Teve outra pessoa que foi identificar uma classificação lá de tecido, aí botou como, meu Deus? Tecido era assim, ó. Cartilaginoso. Que coisa triste, né? A gente corrigir provas de acadêmicos, futuros médicos, que não dominam nem termos técnicos da própria profissão. Eu só consigo entender uma única coisa a partir dessas constatações. Também, mas antes disso, uma coisa assim mais individualizada de quem faz essas coisas. A pessoa que faz isso, ela nunca pegou um livro para ler. Ou seja, ela estudou um total de 0%. 0 horas, né? Por quê? Porque se ela tivesse pego o livro, ela ia ler, né? Tem capítulos e capítulos de livro sobre o tecido cartilaginoso. E várias vezes o autor fala em adipócito. E a pessoa que lê, ela aprende a escrever. Porque se ela leu adipócito com C, na hora que ela for escrever, ela vai lembrar que adipócito é com C e não com S. Então pode até estar estudando, né? Mas com certeza não é pelo livro. Deve estar assistindo essas videoaulas de 15 minutos. E não tem assim 10% da profundidade necessária para formar uma pessoa em medicina. E a pessoa que se autodenomina médico, né, ou que foi diplomado médico, tem, ou pelo menos se espera que tenha, um profundo conhecimento dessas coisas, né? Bom, mas enfim. A artéria trabecular, ela segue se ramificando aqui, ó. À medida em que ela adentra para aqui, ela segue se ramificando para cá e para cá, para cá e para cá. As ramificações da artéria trabecular também são recobertas por um tecido, na realidade é o próprio tecido linfático. As ramificações da artéria trabecular são arteríolas, que a gente chama de arteríola da polpa branca. A arteríola da polpa
bainha linfática, o que é de tecido linfático, periarterial, porque ela é periférica à artéria. Essa bainha linfática periarterial é timo-dependente, é formada por linfócitos. A espaços regulares, as células do tecido linfático se aglomeram no entorno da arteríola da polpa branca, formando, aqui ó, tá passando a arteríola aqui assim, vou botar mais pra cá para ficar mais folgado, né? Aí por fora da arteríola se formam nódulos. Nódulos esplênicos. O nódulo esplênico, ele vai ter um centro germinativo, que é a região central, e uma coroa externa, que aqui no baço a gente chama de zona do manto. Aqui por fora será a bainha linfática. Envolvendo a arteríola da polpa branca. E aqui por fora nódulos. Isso é a polpa branca, tá vendo? Nódulos esplênicos e bainha linfática periarterial. Só que a arteríola da polpa branca, ela. Você tá comendo o que aí? Bolo? Pensei que tava almoçando agora. A polpa branca é isso daqui, tá vendo? Tem professor que não deixa o aluno comer na sala não, né? Eu ouvi falar histórias. Eu deixo desde que seja aula teórica. Lá no laboratório. Né? Bom, aí, aqui é a polpa branca. Né? São nódulos esplênicos e a bainha linfática periarterial. Só que a arteríola da polpa branca, ela segue se ramificando e originando arteríolas menores. Essas arteríolas menores a gente chama de arteríolas peniculadas. E elas são envoltas por uma bainha também. Que é basicamente agora tecido conjuntivo. Essa bainha a gente chama de elipsoide. Por fim, as arteríolas peniciladas originam capilares arteriais.
arteriais, que também são envoltos pelo elipsoide, eles descontinuam a sua parede. Ou seja, a parede acaba aqui assim, ó. E o sangue ele cai no espaço delimitado pelo tecido linfático do elipsoide. E aqui fica cheio de sangue, né? E hemácias aqui, ó. Esse lugar de circulação aberta é um dos raros momentos do organismo que tem circulação aberta. A gente chama de seios esplênicos. Ao redor dos seios, a gente tem as células linfáticas organizadas em cordões, formando os cordões esplênicos. Quais são as células que formam esses cordões? Célula de defesa, tecido linfático, neutrófilo, macrófilo, linfócito. Tudo isso, seios esplênicos, cordões esplênicos, a bainha elipsoide, as artérias penicilares e os capilares arteriais formam a polpa vermelha. Velozinho, depois dessa circulação aberta, aí se formam vênulas, que depois se coagulam para formar veias e desembocam lá no hilo, na altura da veia esplênica. Pronto. O baço é isso. Vocês gostam do baço? Vocês já comeram baço? Pagar isso aqui não tem nada a ver com a história, né? As pérolas do Enem. Sim. Vocês estão mandando de mim, é? Não. É para também, vou deixar a conta para tudo não. Eu me lembro que eu tinha uns professores bem velhos já. Tinha uma professora de geografia, para você ter ideia da idade dela, você tira só pelo nome. O nome dela era Áurea. Áurea. Deve estar a Lei Áurea, vocês conheceram a Lei Áurea? Assinada pela Princesa Isabel em 1888. Finalmente aboliu a escravidão. Como sempre, o Brasil foi o último, né? A aderir às novas políticas internacionais. Pois é, eu fui aluno de Áurea. E ela já era bem velhinha na época e a gente mandava com sorte. Aí hoje a chave virou o velho surdo, né? Bom, então eu faço isso aí, ó. E aqui está o desenho esquemático do Junqueira. Só que eu prefiro o meu. Foi na época, mas até
chegando às artériolas da polpa branca, voltas pela bainha linfática pré-arterial, ocasionalmente são envoltas também por nódulos esplênicos, e essa área aqui é a polpa branca. Separando a polpa branca da polpa vermelha, a gente tem os seios da zona marginal. Aqui na polpa vermelha se originam as artérias peniciladas e a partir delas capilares arteriais que se abrem nos seios esplênicos intercalados por cordões esplênicos. E aqui a drenagem venosa de volta a partir da veia trabecular para desembocar na veia esplênica. E aqui no desenho do Boris, detalha um pouco mais o que acontece lá na polpa vermelha, que é uma interação direta lá nos seios esplênicos das células de defesa do parênquima esplênico com o tecido sanguíneo. Então, aqui acontece depuração de antígenos, processo de hemocaterese, né, que é a reciclagem dos eritrócitos, dando início à metabolização ali da hemoglobina, que a gente já comentou, né, origem da biliverdina, da bilirrubina não conjugada. E aqui está o passo, alguém tem que providenciar uma escória para botar ali. Aqui está o laço visto, olha, está quase quebrando. Agora pulou mais. Estava quase havendo uma fratura aqui. Aqui está o vaso, visto ao microscópio. Vendo aí, ó? Muito sangue, né? No parênquima esplênico. Essa já é a primeira diferença que faz com que a gente separe os órgãos linfáticos em dois grupos, né? Aqueles que têm grande quantidade de sangue no parênquima, que é o caso do vaso e da tonsila, também tem ligação bem evidente. O lobo normal, que é outro filtro para o sangue, né? Esses são órgãos que têm muito sangue parênquima. E os órgãos que não têm, né? Não tem menos sangue, que é o caso do linfonodo, da bolsa de Fabrício, do próprio timo. Então, muito sangue, ocupando aí os seios esplênicos. Entre um seio esplênico e outro, a gente tem as células do tecido linfático organizadas em cordões esplênicos. E aqui na polpa branca, ó, a gente tem os nódulos esplênicos formados por um centro germinativo e uma zona do manto. Separando a polpa branca da polpa vermelha, a gente tem a zona marginal aqui, ó. E a bainha linfática periarterial, ela conecta os nódulos esplênicos em sequência. Aqui não dá para ver com muita nitidez, né? Mas quando a gente cola o material em nitrato de prata, as fibras reticulares se tornam visíveis, né? E aqui é o vaso por nitrato de prata. Na maioria das vezes, no centro germinativo do nódulo esplênico, a gente encontra a arteríola da polpa branca. E aqui está a bainha linfática. Conecta nódulos esplênicos a partir do caminho, né, percorrido pela arteríola da polpa branca. Professor, e você da zona marginal? A zona marginal é aqui, ó. A transição do nódulo da polpa branca para a polpa vermelha. Tá? Aí eu não sei se é esse lugar. No nitrato de prata está vazio, né? Mas por na HF, a zona marginal
tem sangue. O nobre-mal é outro filtro por sangue, né? Só que o nobre-mal ele não está presente em todos os animais. Ele está presente somente nos ruminantes e em alguns traiçoeiros, como é o caso do carneiro, que também tem nobre-mal. Aqui, do ponto de vista filogenético e estrutural, o nobre-mal ele é bem mais simplório do que o baço, né? Porque os pesquisadores acreditam que no curso evolucionário o nobre-mal ele é bem mais recente, né? É um órgão que está ainda em processo de desenvolvimento, né? Como todos os outros estão, mas o nobre-mal existe um desenvolvimento, uma estrutura um pouco mais primitiva. Então, a cápsula do nobre-mal, na realidade, ela é uma continuidade da parede da vênula, onde o órgão está instalado. Então, tem tecido conjuntivo, tem também fibra muscular lisa. E o parênquima do nobre-mal, ele não tem subdivisão, o parênquima praticamente homogêneo. O sufixo que a gente usa para se referir ao nobre-mal é a palavra profundo. Então, o nobre-mal ele tem parênquima profundo, da mesma forma que o baço tem parênquima esplêndido e o linfonodo tem parênquima linfático. Lá nesse parênquima profundo, a gente encontra o tecido linfático organizado em nódulos. O nódulo linfático tem um centro germinativo e uma zona do manto, e tem também células organizadas em cordões linfáticos profundos. Entre um cordão e outro tem sangue, formando seios sanguíneos profundos. E um componente que é muito característico, né, e facilita enormemente a identificação do baço, é o seio venoso subcapsular. É assim que o sangue adentra o parênquima profundo, se espalha por esse seio sanguíneo subcapsular, muito característico e que identifica o. As células que formam parênquima são as mesmas células de defesa dos órgãos linfáticos periféricos em geral. Aqui é a fotomicrografia do nobre-mal, né? Aqui é a cápsula subjacente à cápsula. O que é isso? Um monte de pontinho vermelho. O que será que será? Sangue. Esse é o seio sanguíneo subcapsular. Aí aqui está o parênquima profundo. Tem nódulos, tá vendo? O centro germinativo e zona do manto. E tem também cordões. Entre um cordão e outro, sangue, mais sangue, formando seios sanguíneos profundos. É fácil, não é auditório? Para finalizar, a tonsila, que é na realidade
tonsilas, né? Vocês veem lá na artroscopia. Pelo menos a maioria delas a gente consegue. Tem a tonsila lingual, vocês viram tonsila lingual lá na anatomia? Eu? Então por que você está acenando assim? Acena assim. Tem a tonsila palatina, vocês viram a tonsila palatina? Tem a tonsila faríngea, vocês viram a tonsila faríngea? Meu Deus, como é que pode? Só abrir lá a boca da cabeça do cachorro, abrir na boca, assim você vê. Até você abrir na sua boca, no espelho, você vai ver. Abra a boca e diga, você vai ver as tonsilas faríngeas. Tem também a tonsila ilíaca, lá no intestino, lá na faringe. Então tem basicamente essas. E na realidade a gente divide as tonsilas sobre a estrutura microscópica em dois tipos. Tem a tonsila concrita e tem a tonsila sem cripta. O que é a cripta? Nada mais é do que uma invaginação do epitélio de superfície. A tonsila faríngea, por exemplo, é uma tonsila concrita. Tem invaginações além do epitélio, né? E ao redor dessa invaginação, o tecido linfático se associa à mucosa. Então, a cripta tonsilar mais o tecido linfático que as envolve forma o folículo tonsilar. A gente observa isso na tonsila concrita. E o tecido linfático, ele está organizado basicamente da mesma maneira que os outros órgãos periféricos. Em nódulos linfáticos tonsilares possuem um centro germinativo e uma região periférica chamada de capuz tonsilar. E existem células também organizadas em cordões, que são os cordões linfáticos tonsilares. Lembrando que a tonsila também é tubo dependente, né? Aqui está a fotomicrografia da tonsila faríngea. Vendo aqui o epitélio, que pega esse. É um epitélio pavimentoso estratificado. A grossura do epitélio, várias camadas. E vem que aqui desse lado, o epitélio, ele foi invadido, tá vendo? Por células do tecido de defesa, do tecido linfático. Então é assim que as células captam antígenos aqui na superfície, quando se associa ao epitélio. Então aqui é a cripta tonsilar e ao redor temos o tecido associado à mucosa. Então tudo isso é um folículo tonsilar. Faringite e amigdalite são condições corriqueiras na clínica médica, principalmente no homem. As tonsilas de algodão. A amígdala é um termo assim mais arcaico. Muito comum a amigdalite ou tonsilite, né? No homem, no cão e também no cavalo. Aqui a gente tem o tecido organizado em nódulos linfáticos tonsilares, com centro germinativo e capuz tonsilar. E temos também células organizadas em cordões
linfáticos consulares. Aí vocês vão dizer que isso é difícil. Assim, tá difícil mesmo da gente consertar, dá um jeito nisso aqui, né?